Boa noite, jovens. Vamos fazer agora o nosso quinto exemplo de lei do resfriamento de Newton. Coloca-se uma barra de metal a temperatura de 100 graus Fahrenheit e 1/4 com temperatura constante de 0 graus Fahrenheit. Após 20 minutos, a temperatura da barra é de 50 graus Fahrenheit. Determine, letra A, o tempo necessário para a barra chegar até uma temperatura de 25 graus Celsius. Mais uma vez, a gente vai ter que determinar primeiramente a constante. Então, letra A. Vamos lá. Partindo da lei de resfriamento, que diz que a temperatura é uma função do tempo, que é igual à temperatura do corpo menos a temperatura do ambiente, multiplicado pela exponencial elevado a menos kT mais a temperatura do ambiente. Como a temperatura atingida vai ser 50 graus, então teremos 50 igual a temperatura do corpo, que é a barra de ferro 100, temperatura do ambiente é 0, é elevado a menos K. Isso ocorreu num tempo de 20 minutos, temperatura ambiente novamente 0. O 0 não vai influenciar as contas, então teremos 50 igual a 100, é elevado a menos 20K. Esse 100 passa dividindo, então teremos 50 dividido por 100 igual a elevado a menos 20K. 50 para 100 é 0,5. Colocando na notação de exponencial para logaritmo, teremos o ln de 0,5 igual a menos 20K. Como o logaritmo o ln de 0,5 pode ser calculado facilmente, já fez isso, é 0,693. Os dois termos negativos, multiplicando menos 1 fica tudo positivo, também já fizemos isso. Então, K vai ser 0,693 dividido para 20, que vai dar a mesma constante do problema anterior que a gente fez, 0,0346. Então, essa é a constante, que é o item da medida inversa do tempo. Pronto. De posse desse valor da constante, a gente aplica novamente na lei de Newton, de resfriamento de um corpo, pode-se dizer assim, de maneira simples, e substitui seus valores. Na letra A, a gente quer saber o tempo para se atingir a temperatura de 25 graus Celsius. Então, 25 vai ser a temperatura final. A temperatura inicial continua sendo 100 e a inicial, a do ambiente, 0. A exponencial vai ser elevada a constante, que agora já sabemos o valor, 0,0346. E o tempo, que é o nosso x da questão. E a temperatura do ambiente, 0. Mais uma vez, o 0 não vai influenciar as contas. A gente pode, agora ser até mais prático, eliminando o 0. Como o 100 está multiplicando, a gente já passa dividindo para ganhar tempo. Então, fica elevado a menos 0,0346t. 25 para 100 dá 0,25. Colocando na forma exponencial, teremos o ln de 0,25 igual a elevado a menos 0,0346t. O logaritmo de 0,25 dá menos 1,3863, que no caso é igual... Desculpa, só cometi um erro de digitação aqui, voltando aqui para a expressão. Não tem essa exponencial aqui. Como a gente colocou na forma exponencial, então fica só o expoente. Só um pequeno erro de digitação aqui. Pronto, corrigindo. Então teremos aqui, como o logaritmo de 0,25 é menos 1,3863, então teremos 0,0346t. Agora sim está certo. Como os dois termos são negativos, multiplicando, menos 1 fica tudo positivo. Então esse termo que multiplica o t passa dividindo. Então o t vai ser 1,3863 dividido por 0,0346. O que nos dá um tempo aproximado de 40 minutos aproximadamente, para se atingir a temperatura de 25 graus Celsius. Vamos para a letra B. Na B pergunta, qual é a temperatura do corpo após 10 minutos? Mais uma vez, a gente pega
a expressão da lei de Newton e substitui os valores. É bem simples. Como agora a gente quer a temperatura, então não precisa colocar T função de tempo. Basta colocar o T, já que é a temperatura que a gente quer. A temperatura do corpo continua sendo 100. A temperatura do ambiente continua sendo 0. A exponencial, agora a gente já sabe os dois valores. O da constante, que é 0,0346. E o tempo que a gente sabe que é 10. E a temperatura do ambiente é 0. Aí a gente cancela o 0, como sempre, que não vai influenciar em nada. Então a temperatura vai ser 100 multiplicado pela exponencial, 10 multiplicado por 0,0346, então fica 0,346, diminuiu uma casa decimal. Como o expoente é negativo, ele passa para o numerador e vai positivo. Lembrando que o E, ele é aproximadamente 2,71. Então fica 2,71 elevado a 346. Então teremos que o 100, que o T é igual a 100, dividido por 1,412. Esse valor foi obtido numa calculadora científica. Dividindo 100 para 1,412 dá um valor aproximado de 71 graus Fahrenheit. E finalizamos o nosso quinto exemplo.